Olá, dando continuidade ao curso de formação inicial para o SIGA-A, vamos falar na aula de hoje sobre tópicos de aula, conteúdos programados e registrar aula extra. Inicialmente, você deve acessar o sistema e na tela inicial você deve selecionar a turma que você deseja cadastrar o tópico de aula. Vou selecionar uma das minhas turmas. Ao acessar, na aula de hoje iremos ver tópicos de aula, conteúdo programado e registrar aula extra, como mencionei. Então, vamos inicialmente a tópicos de aula. Em tópicos de aula, vamos criar tópico de aula. Você pode, nessa primeira linha, selecionar qual a data que você deseja criar o tópico de aula e a data final, data inicial e data final. Uma informação importante é que todos os campos que possuírem a estrela significa que são campos obrigatórios, ou seja, a função não será executada sem que elas sejam preenchidas. Então vamos colocar aqui tópico de aula e vamos colocar o conteúdo. Aqui você pode trazer uma descrição maior para o seu tópico de aula, inclusive você pode adicionar algum link que deseje. Além disso, você pode configurar esse tópico de aula colocando uma cor de destaque, caso deseje. Evitar colocar cores escuras. Nessa parte aqui, você deve escolher um tópico pai, ou seja, uma continuidade de algum tópico que você já tenha mencionado para a turma. Nessa parte, você vai selecionar qual a turma você gostaria de criar o tópico de aula. Perceba que a turma que entramos já encontra-se selecionada. Porém, se eu quiser cadastrar em duas turmas, eu tenho que verificar se as duas turmas possuem aulas na mesma data. Então, eu vou registrar na turma da tarde e na turma da noite, pois tenho certeza que tenho aula nas duas turmas. Nesse campo, você vai informar se você quer que esse tópico de aula torne-se visível ou não visível. Aqui embaixo você pode informar se a aula vai ser cancelada ou não. E por fim, caso a turma possua mais de um docente, você seleciona qual docente que está registrando esse tópico de aula. No meu caso, essa turma só tem o professor Wellington como docente. E aí é só clicar em cadastrar. Sempre que uma função acontecer corretamente, o SIGA-A irá informar uma mensagem verde. Caso aconteça algum erro, a mensagem vai ficar vermelha. Perceba que o tópico de aula foi criado e que atualmente ele não está visível. Por que eu sei disso? Porque aqui tem um símbolozinho que é para tornar ele visível para o discente. Então a gente pode clicar nele. E aí o tópico já está visível para o discente. Ok? Vamos voltar para a turma, tópicos de aula.
e ver que o tópico de aula criado já encontra-se aqui abaixo dos botões que tinha anteriormente. Note que aqui a gente tem algumas colunas. A primeira, é para visualizar o tópico com mais detalhes, como por exemplo o conteúdo. E se existe algum tópico pai. Vamos voltar. Caso deseje, você pode editar. Quando você clicar em editar, vai voltar para a mesma janela de cadastro. Aqui é o símbolozinho de visível. Perceba que é um olhinho aberto. Caso eu clicar novamente, vai ficar um olhinho fechado. Aqui é o tópico de edição, que mencionamos agora há pouco, mas que podemos alterar por aqui. São duas maneiras de alterar. Ou você vai alterar a partir da visualização que você fez, e é só clicar em editar, ou então você pode clicar direto aqui e alterar o tópico de aula. Vamos mostrar o que aparece. Exatamente a mesma janela de cadastro. Com a única diferença, então vamos colocar aqui atualizar. A única diferença é que ao final, ao invés de cadastrar, você vai apertar em atualizar dados. E aí já está cadastrado novamente, foi feito com sucesso. A última função é para remover o tópico de aula. Não é o nosso caso, mas se você desejar remover o tópico de aula, você clica nessa lixeira. Agora vamos falar de conteúdo programado. A gente pode acessar o conteúdo programado de duas formas. A primeira, através do menu Turma, conteúdo programado, ou a segunda maneira, em gerenciar todos. Ao gerenciar todos, você vai abrir uma janela com o resumo e a descrição de todos os tópicos cadastrados e todas as datas disponíveis para cadastro. Caso você deseje não cadastrar nenhum tópico, você deixa a linha em branco. E se por um acaso você deseja associar uma data a um tópico anterior, basta clicar na setinha verde e automaticamente o tópico superior vai ser inserido na data seguinte. Deixa eu cancelar, desfazer a associação. Vamos criar um outro tópico. Tópico 2. E aí podemos cadastrar. Então perceba que o tópico de aula que foi cadastrado, ele encontra-se já na lista de descrição. Vocês perceberam que na parte de gerenciar todos, vamos voltar, não é possível fazer maiores detalhes, como o conteúdo, como qual o tipo de professor que está cadastrando, enfim. Inclusive selecionar outras turmas. Então, caso você deseje fazer isso, tem um tópico criado por aqui também. Vocês deverão acessar a edição desse tópico. E aí sim você consegue fazer os ajustes necessários. E pode salvar, atualizando os dados.
Então está aqui os dados. Agora vamos ver o cronograma gráfico, que é basicamente uma visão gráfica de todos os tópicos de aula que você criou até o momento. Então está aqui os dois tópicos de aula que foram criados, tópico 1 e o tópico 2. Caso você faça em mais de um dia, essa barrinha azul vai ser preenchida até a data que você pretende encerrar aquele tópico de aula. Para finalizar, vamos voltar em turma e vamos registrar aula extra. Clique em cadastrar aula extra e selecione a data que você deseja fazer essa aula extra. Informe qual o tipo de aula, se é uma aula adicional ou uma aula de reposição. E informe o número de aulas. Lembrando que a quantidade de aulas corresponde a uma aula a 50 minutos. É necessário colocar a descrição. E se você desejar colocar alguma observação, você deve fazer neste campo. Caso você deseje, você pode selecionar essa janela e aí você vai ter e os alunos serão notificados dessa aula extra que você está propondo. Vou desmarcar porque só estamos fazendo um teste e a gente pode cadastrar essa aula extra. Só para reforçar, os itens que possuem a estrela são itens obrigatórios. E aí perceba que a aula extra foi cadastrada com sucesso e como você cadastrou uma aula extra, automaticamente ela já criou um tópico de aula. Para que possamos ver os tópicos de aula e a forma com qual os alunos vão ver esses tópicos de aula, basta clicar em principal, que é essa janela que aparece no momento. E aqui está a janela com os tópicos de aula que foram criados. Tópico 1, tópico 2 e a reposição, que foi a aula extra criada para exemplificar. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado. Tchau.